Olá, bem-vindo ao canal Psique Literária. Aqui eu faço análises de livros, personagens, tudo com embasamento da psicologia, tá bom? Antes de começar, um aviso fundamental. Playground é um livro de horror extremo, né? Com conteúdo pesado, que inclui violência gráfica, abuso infantil, situações perturbadoras. Então, se você é sensível a esses temas, esse pode não ser a leitura ideal pra você, não, tá bom? Mas, se você estiver preparado, né, pra uma experiência literária intensa e que explora ali aspectos mais sombrios da psique humana, então vamos mergulhar nessa análise. Hoje eu vou falar sobre como Aaron, eu não sei falar sobre o nome dele, né? Constrói terror psicológico através da exploração da inocência perdida e da crueldade humana também. A premissa é aparentemente simples, né? 3 famílias de baixa renda são convidadas por Geraldine Borden para testar equipamentos do playground da sua propriedade. O que deveria ser diversão infantil se transforma em algo completamente diferente, né? Psicologicamente, isso toca em algo profundo. O playground como um símbolo da infância, né? Do lúdico, da segurança. E quando esse espaço ele é corrompido, a nossa mente reage com horror, porque está sendo violada algo que consideramos sagrado, né? Que é a proteção às crianças, por exemplo. E é também essa transformação, né, do que é familiar, que gera ali o verdadeiro terror. Um aspecto interessante é como o autor explora a vulnerabilidade das famílias de baixa renda. Essas pessoas, elas aceitam a proposta, não por ganâncias, nem por ganância, nem nada, mas por necessidade mesmo, né? Então acaba tendo ali uma crítica social disfarçada de horror, né? Como a pobreza pode levar as pessoas a colocar os seus entes queridos em situações de risco. Claro que eles não sabiam. Geraldine, a antagonista, né, ela não é só uma vilã típica que age por impulso, não. Ela é calculista, metódica. Alguém que planejou tudo isso que acontece, toda essa mudança ali, igual eu falei, na mudança do familiar, né? Que é a questão do playground, brincadeira de criança, que é um lugar seguro, um lugar confortável. Ela transformou isso em técnica, ela transformou isso tudo em horror. Né? E foi muito bem planejado, né? De forma fria e sem nenhuma empatia. Psicologicamente, isso nos remete a transtornos de personalidade antissocial, né? Que é a capacidade de planejar por tanto tempo, demonstrar frieza emocional, ausência total de empatia, como eu disse, né? É o tipo de mente que consegue ver crianças não como seres humanos, né? Mas como objetos ali para os seus experimentos. Uma das coisas mais impactantes do livro é como é que as crianças são forçadas a amadurecer instantaneamente para sobreviver. Né? É a inocência sendo ali arrancada de forma brutal, de forma súbita, sabe? E na psicologia do desenvolvimento, a gente sabe que traumas na infância podem causar algo chamado parentificação, né? Que é quando a criança é forçada a assumir responsabilidade de adulto, né? Antes da hora. Então aqui o autor leva isso ao extremo, né? Sobreviver se torna a única responsabilidade das crianças. E isso gera uma reflexão dolorosa, né? Sobre quantas crianças no mundo real passam por situações que destroem sua infância de forma prematura, sabe? Por que a gente lê horror, né, extremos, como no playground, por exemplo? Psicologicamente, o horror serve como uma forma de catarse, né? Experimentamos medos e ansiedades de forma controlada ali. Então, quando a gente lê sobre situações terríveis acontecendo com personagens fictícios, processamos ali os nossos próprios medos, né? Sobre violência, sobre morte, sobre desamparo. É como um treino emocional num ambiente seguro. Sabe? E o autor, ele entende isso e usa a necessidade humana para poder criar uma expectativa visceral. Então, uma reflexão importante. Até que ponto a nossa curiosidade sobre a violência e o horror é saudável, né? Playground nos força a confrontar essa questão, né? E esse limite. Então, existe ali uma linha tênue entre interesse legítimo em explorar os aspectos sombrios da natureza humana e o voyeurismo mórbido, né? Então, nesse livro, o autor caminha nessa fronteira, forçando ali o leitor a questionar suas próprias motivações por estar vendo horror, né, dessa forma. E por que a gente continua lendo, né, quando o conteúdo perturba tanto? É um conteúdo perturbador mesmo. Então entra na questão do impacto psicológico da leitura. Ler Playground não é uma experiência passiva, né? O livro gruda na sua mente, imagens mentais persistem, sabe? E isso acontece porque o autor constrói tensão psicológica mesmo, sabe? Durante o livro inteiro. Então o verdadeiro horror, ele não tá no que é mostrado explicitamente, né? Mas no que a nossa imaginação preenche ali, nas lacunas. Então é importante reconhecer que Playground não é só um trailer ali, né? O autor constrói uma narrativa estruturada. O autor ainda traz também uma crítica social ali, né? Há uma intencionalidade na mensagem. E assim, Playground definitivamente não é pra todo mundo, né? Talvez para leitores mais experientes em horror extremo, né, que conseguem separar ali a ficção da realidade, mas que buscam uma experiência literária que desafie os seus limites, né, como eu falei. Então, se você já tá começando no gênero de horror, comece com algo mais acessível, tá? Mas se você quer já entender até onde a literatura do horror pode ir, esse autor oferece essa experiência com certeza. Dito isso, o Playground é um livro que nos confronta, né, nos traz questões desconfortáveis sobre proteção da infância, desigualdade social, os limites da crueldade humana, principalmente. Então, assim, não é uma leitura que você esquece facilmente. E talvez essa seja exatamente a intenção do autor, né, fazer com que essas questões permaneçam conosco, nos forçando a refletir sobre elas aqui no mundo real. E a pergunta que fica depois de ler sobre esses horrores fictícios, conseguimos enxergar melhor os horrores reais que acontecem no nosso redor, assim? E só pra fechar, ler horror extremo vem com responsabilidades, né? Devemos ser capazes de distinguir entre o entretenimento e a realidade, né? A gente tem que usar essas experiências pra desenvolver empatia, né? E não pra embotar essa empatia. Playground pode ser perturbador,
mas também pode ser uma ferramenta para entendermos melhor, né, a complexidade e às vezes a crueldade da natureza humana também. É isso, deixa seu like, se inscreva no canal que eu quero trazer mais livros, eu quero voltar a ser mais presente aqui no canal. Se inscreva no canal, deixa seu like, até o próximo.